Feche os olhos, respire fundo, deixe o peso do dia desaparecer aos poucos enquanto viajamos juntos a um tempo muito distante, a um lugar onde o vento sopra sobre campos dourados, onde ovelhas pastam em silêncio sob o céu imenso da Canaã. Esta é uma história de amor e inveja, de sonhos que parecem impossíveis, de traição dolorosa entre irmãos, e de como até nos momentos mais sombrios, a mão de Deus nunca deixa de guiar. Esta é a história de José. Capítulo 1. O manto de muitas cores. Jacó era um homem de muitas histórias e muitos filhos, 12 filhos ao todo, cada um forte como um carvalho, cada um com um destino escrito no coração. Mas havia um filho a quem Jacó amava acima de todos os outros, José, o filho da sua velhice, o filho de Raquel, a esposa de quem jamais conseguira se separar na memória. E o amor de Jacó não era silencioso. Ele o expressou da maneira mais visível que conhecia, mandando costurar um manto extraordinário para José, um manto de tantas cores que parecia conter em si o próprio arco-íris, vermelho como papoulas, azul como o céu da manhã, dourado como o sol do poente. Toda a vez que José caminhava entre seus irmãos com aquele manto sobre os ombros, havia um silêncio tenso, um silêncio que falava alto. Os irmãos, entre si, em voz baixa: "Por que ele e não nós? Somos mais velhos, trabalhamos mais, e ainda assim é José quem recebe tudo?" A Escritura nos diz com palavras simples e devastadoras: os seus irmãos o odiavam e não conseguiam falar-lhe em paz. Ódio é uma palavra pesada, mas ela estava lá, enraizada nos corações dos filhos de Jacó, como uma erva daninha que cresce devagar e envenena tudo ao redor. Capítulo 2. Os sonhos do jovem José. E então José sonhou. Na quietude da noite, enquanto os ventos de Canaã passavam sobre a tenda, José viu imagens que não eram simples, eram mensagens. No primeiro sonho, ele e seus irmãos estavam no campo, amarrando feixes de trigo. E o feixe de José se ergueu sozinho, ficou de pé, reto, imponente, enquanto os feixes dos irmãos se curvavam diante dele, como súditos diante de um rei. José acordou com o coração acelerado e cometeu o erro que tantos jovens cometem quando ainda não aprenderam a sabedoria do silêncio. Contou o sonho. José, entusiasmado, sem perceber o perigo. "Ouçam, tive um sonho. Estávamos amarrando feixes no campo, e o meu feixe ficou de pé, e os feixes de vocês se curvaram para o meu." Os irmãos, com raiva fria: "Então vai reinar sobre nós? Vai nos governar?" E o ódio ficou ainda maior. Mas José sonhou de novo. Desta vez, o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante dele. Até o pai ficou perturbado com esse. Jacó, com voz severa, mas guardando as palavras no coração: "Que sonho é esse? Vou eu, sua mãe e seus irmãos nos prostrarmos diante de você?" O jovem José não sabia que aqueles sonhos eram proféticos, não sabia que cada imagem era um fragmento do futuro que Deus já havia escrito. Ele era apenas um rapaz de 17 anos, com um coração aberto demais e uma língua que ainda não havia aprendido a guardar silêncio. Capítulo 3. O dia de Dotã. Os dias passaram. Os irmãos foram apacentar o rebanho em Siquém, longe de casa, longe dos olhos do pai. E Jacó chamou José e disse: "Vá ver se seus irmãos e os rebanhos estão bem e me traga notícias."
José foi, obediente, sem hesitar. Ele não sabia que estava caminhando para o momento mais duro de sua vida. Quando os irmãos o avistaram de longe, aquele manto colorido inconfundível no horizonte, a maldade que havia brotado lentamente em seus corações, finalmente encontrou seu momento. Os irmãos em conduio. Olhem, o sonhador está vindo. Vamos matá-lo e jogá-lo numa cisterna. Diremos que um animal feroz o devorou. Aí veremos o que acontece com seus sonhos. Mas havia um entre eles, Rubem, o mais velho, que hesitou, que sentiu algo se revoltar dentro do peito. Rubem tentando salvar José sem confrontar os irmãos. Não derramemos sangue. Joguem-no nesta cisterna aqui no deserto, mas não lhe façam mal nenhum. Rubem tinha a intenção de voltar mais tarde e resgatar José secretamente. Mas os planos dos homens raramente saem como planejado. Quando José chegou até seus irmãos, ainda vindo de longe, ainda sorrindo talvez, ainda esperando um abraço, uma refeição compartilhada, eles o agarraram. Arrancaram o manto de suas costas, aquele manto de muitas cores, o símbolo do amor do pai, e o jogaram dentro de uma cisterna vazia, fria, escura, e se sentaram para comer. Capítulo 4. Vendido por 20 moedas de prata. No fundo da cisterna, José chamava, suplicava. A voz ecoava nas paredes de pedra fria. E enquanto seus irmãos comiam pão tranquilamente, levantaram os olhos e viram uma caravana de mercadores ismaelitas vindo de Gileade. Camelos carregados de especiarias, bálsamo e mirra, a caminho do Egito. Foi Judá quem teve a ideia. Judá, com voz calculada. Que vantagem há em matar nosso irmão e esconder seu sangue? Vamos vendê-lo aos ismaelitas, afinal ele é nosso irmão, nossa própria carne. Os irmãos concordaram. José foi puxado para fora da cisterna, talvez com esperança de ser libertado, e vendido pelos seus próprios irmãos por 20 moedas de prata. 20 moedas. O preço de um escravo, o preço de um sonho. E a caravana partiu em direção ao Egito, levando consigo José, acorrentado, assustado, olhando para trás enquanto a terra de seus pais desaparecia no horizonte. Rubem voltou à cisterna, vazia, e rasgou suas vestes, o sinal do luto mais profundo. Os irmãos então pegaram o manto de José, mataram um bode e mergulharam o manto no sangue do animal. Levaram-no ao pai. Os irmãos, com falsidade gelada. Encontramos isso. Examine, é o manto de seu filho ou não? Jacó reconheceu imediatamente. Rasgou suas roupas, pôs um pano de saco sobre os quadris, chorou por muitos dias. Seus filhos vieram consolá-lo, mas Jacó não quis ser consolado. Descerei ao sepulcro, em luto por meu filho. Era o lamento de um pai que não sabia que seu filho ainda vivia. Reflexão da noite. Enquanto você descansa, guarde estas palavras no coração. José estava no fundo de uma cisterna, vendido por seus próprios irmãos, levado para um país estrangeiro como escravo. Por todos os lados, parecia que Deus havia se esquecido dele. Mas a Escritura guarda uma frase preciosa, não neste capítulo, mas no próximo. O Senhor estava com José. Nas trevas mais profundas,
nas horas em que tudo parece perdido, quando os sonhos parecem impossíveis e os que amamos nos traem, Deus não abandona. A história de José está longe de acabar. E os sonhos que Deus planta no coração de uma pessoa não podem ser vendidos por prata nenhuma. Descanse em paz. Você é amado. Você é guardado.